eu conheço você desde o tempo de ensino médio, né? A gente estudou junto e saber da sua trajetória até aqui é muito feliz. E eu estou aqui para contribuir com a história, né? Todos precisamos estudar história. Você precisa estudar história, eu preciso muito estudar história, e você também que está assistindo aí precisa estudar história. E eu vim aqui para falar um pouquinho sobre história, fé e religião e como a história e como a religião estão interligadas e não podem ser separadas. Ótimo. Diego Oliveira, tá? Nós temos aqui o nosso professor de história, apaixonado pelo ensino e pela disseminação do conhecimento histórico, tá? Ele que é licenciado pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, especialização em metodologia do ensino pelo Centro Universitário Dom Pedro II, autor do Guia Definitivo de História com estudo diário e sistemático da disciplina, parabéns, tá? É criador da plataforma Historicizando. Para você que ficou curioso agora, coloca lá Historicizando no Instagram ou no YouTube, tá? Mentor na mentoria Historicizando do zero ao avançado e criador do canal Historicizando no YouTube, tá? Entra aí no Instagram dele, tá? Que é o diegooliveira.is, H-I-S. E no YouTube, Historicizando, que é o canal dele no YouTube, tá? Dá uma moral. Para vocês que são os meus seguidores, Diego, Sim. eu tenho que falar, Sim. tá? Eu não sei se você tem 10 mil, 20 mil, 85 mil seguidores, tá? Mas assim, questão de fidelidade, tá? Sim. Eu tenho aqui 112 seguidores. Desses 112, se eu falar, gente, segue o rapaz, ele pode ter 85 mil. Daqui a pouco ele vai estar com 85, 112 mil. Beleza? Gente, segue o rapaz, tá? Deus abençoe, Diego. E eu quero que você fale um pouquinho pra gente já começar com a nossa primeira pergunta. Eu sei que você trouxe algo interessante aí. Sim, Jô. Antes de a gente começar essas perguntas, com as suas perguntas e eu tentar responder aqui, se eu não souber, eu digo que vou procurar a melhor resposta pra te Lembrando dar. que você não é obrigado a responder todas as perguntas, né? E às Fica à vezes, vontade. Jô, as pessoas acham que nós, historiadores, quem estuda história, sabe de tudo, né? Acho que olha pra gente e fala assim, rapaz, você é um Google, às vezes pergunta a área de português, pergunta a área de química, e com meus alunos é assim, faz várias perguntas de diferentes formas, e às vezes perguntas que não tem nada a ver com a área de humanas, e eu tenho que estar lá pra responder. Mas eu digo, olha, não somos Google, o historiador não é Google, portanto, ele não sabe tudo. A gente faz o trabalho primordial do historiador, que é a pesquisa, trazer o conteúdo de forma sucinta, para que leigos e entendedores entendam sobre o assunto. Mas eu preparei, Ju, algo aqui legal, cadê? sabe? Eu trouxe lá do meu estúdio, lá em casa, essa ampulheta. Olha que bacana. Aqui, tá vindo aqui nessa câmera aqui. Olha só, essa ampulheta, Ju, e a ampulheta, ela representa a passagem do tempo. Eu lá com meus alunos, quando eu estou fazendo alguma live, normalmente eu utilizo a ampulheta para poder medir o tempo e contar. Aí eu digo assim para quem está assistindo, olha, se você estiver assistindo agora e se você vê a areia já na metade, é porque você chegou na metade da aula. Se você vê a areia já no final, é porque você chegou no final da aula. Aí eu vou fazer o seguinte aqui. Se você que está assistindo, eu vou virar a ampulheta, viu? Eu vou colocar aqui no centro. Posso, Jô? Fica à vontade, irmão. Aí. Eu vou colocar aqui no centro. Se você que está assistindo esse podcast pegar essa areia já na metade aí, é porque você chegou na metade desse podcast. Mas se você chegou agora no início, é porque eu acabei de virar ela e ela é uma ampulheta de meia hora, mas vamos ficar aqui um pouquinho mais de meia hora, viu, Jô? Eu espero. Claro que sim. Se não for dessa, da próxima a gente fica umas 3 horas. Oxe, né? Não vai faltar oportunidade como bom baiano, né? A gente gosta de conversar, gosta de bater um papo e gosta de resenhar, né? Também, falar de história. É isso aí. Eu quero a câmera aberta aqui agora, pega nós dois. Gente, é o seguinte, rapaz, 2 negão bonitos desse aí, tá? Então, a gente sabe que a história tá mudando quando a gente vê 2 negão fazendo um podcast. Isso é verdade. Porque se fosse alguns séculos aí atrás, o chicote tava estralando. Tem várias questões aí, mas a gente olha com alegria de saber que 2 pretos, negros, que veio do interior, sabe? Veio lá de baixo, escola pública, e a gente está aqui nesse espaço legal para poder falar daquilo que eu estudei a minha vida toda praticamente,
e posso dizer a minha vida toda, porque eu sempre fui apaixonado por história, você também na sua área, tenho certeza disso. E saber que a gente está aqui nesse processo, que tudo é um processo. Talvez eu esteja no processo abaixo de você, ou você esteja no processo abaixo de mim, mas a gente precisa saber em que processo você está e que processo eu estou. Então, que bom que temos dois negões aqui. Aí, ó, coisa boa. E para falar de história. Para falar de história, ó, já compartilha, comenta aí, já dá um like, tá? E compartilha pra galera se faz sentido para você esse conteúdo, beleza? Vamos começar, Diego? Vamos lá. A primeira pergunta, então, é qual a importância de estudar a relação entre história e religião para compreender os desafios da atual sociedade? Jô, é fundamental saber que história, religião, elas estão interligadas, é fundamental. Por que ele é fundamental? Porque a religião, ao longo do tempo, ela moldou diversas sociedades. E aí eu não estou falando de denominação, estou falando de religiosidade. Religião é diferente de denominação. Religiosidade é a forma de você demonstrar sua fé. E a religião, ela foi influenciou diversos aspectos da sociedade, influenciou a própria sociedade no modo de ser, no modo de se vestir, no modo de falar. Também a gente pode destacar que a religião também influencia no modo com que era e ainda é praticada a política, de forma econômica. É só você lembrar lá do passado, quando a gente olha lá no contexto, principalmente ali da Revolução Industrial, olhamos no contexto do Iluminismo, olhamos no contexto das reformas protestantes, tudo isso aí está interligado. E estudar história e religião, porque eu iniciei o podcast dizendo que a gente não pode separar. Porque a história, a gente precisa olhar a história como ela é. A religião, precisamos olhar a religião da forma como ela é também. Respeitando as manifestações de exercer essa religião. Por exemplo, se eu olho lá para o passado e tento interpretar a forma com que era praticada esta religião ou a religiosidade no passado, pelo olhar que temos hoje, estamos praticando o anacronismo, que é ver o passado com um olhar atual. Ou seja, a gente olha para o passado e diz assim, nossa, como é que aquele povo ele utilizava aquelas coisas aqui? Hoje a gente tem celular, como é que aquele povo andava milhares e milhares de distância, utilizava correios, cartas, pombos correios, como é que esse pessoal, será que não tinha celular? Isso aí é olhar para a história com a visão anacrônica, olhar pelas novas tecnologias que temos hoje, pelo olhar avançado no sentido das tecnologias, da forma de se comunicar, do próprio desenvolvimento econômico, político que temos hoje, olhar para o passado e achar que lá também era igual. Então, se você olha para a religião da forma que era praticada naquela época, com o olhar que você vê hoje, você está olhando de forma anacrônica. Aí, da mesma forma, a gente entra talvez por o livro mais lido no mundo, que é a Bíblia Sagrada, né? Quando você olha para a Bíblia e tenta interpretar a Bíblia pela luz do que você é hoje, você está praticando o anacronismo também, porque precisa saber que a Bíblia também é histórica. E a Bíblia é difícil de você interpretar. É histórica, interpretar. é isso. Meu Deus do céu. É difícil. O que dá para fazer para ficar mais fácil a interpretação da Bíblia, Diegão? Olha, a Bíblia, no original, ela não foi escrita no português. A Bíblia, no original, ela não foi escrita no inglês. E muitas das vezes a gente está lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus, a gente está fazendo a leitura dela e está olhando com o significado daquilo que a gente vê hoje, entende hoje como língua portuguesa. Mas, em muitas palavras contidas na Bíblia, é totalmente diferente o significado da língua original. Ou talvez a nossa língua portuguesa não consegue ter a dimensão do significado do que realmente está ali contido nas escrituras. Por isso que a gente não pode olhar simplesmente pelo olhar da linguagem que a gente tem hoje para o olhar da forma com que foi escrita a Bíblia na sua língua original.
Então é por isso que os teólogos, os mais inteligentes, o pessoal que estuda, vai pro hebraico, foi escrito no hebraico, né? Isso. Para poder entender ali a Isso. conotação das palavras hebraicas, para entender o que foi que estava acontecendo. Hebraico, aramaico, justamente. E muitos deles lê esta palavra, lê a Bíblia, justamente nessa língua, para que eles possam entender na sua completude o significado ali das palavras contidas. É por isso que às vezes a gente lê e às vezes tem interpretações diferentes daquilo que realmente está ali. Isso envolve, é claro, uma interpretação arqueológica, uma interpretação histórica e uma interpretação de olhar para o passado como foi no passado, como era no passado. Certo, a gente estava falando sobre entender os desafios atuais da sociedade. Então, esse seria o principal desafio. Justamente. Olhar de uma forma que não seja anacrônica, né? Isso. Para ela ter um poder ali de entender realmente o que aconteceu no passado, ela precisa voltar lá nas culturas, voltar lá para saber o que o pessoal fazia, né? Para saber realmente o que acontecia. Isso. É olhar para a história com a visão da época que foi escrita. Escrita a história. Isso vale para qualquer estudo historiográfico que você estiver fazendo. Você tentar. História é campo de imaginação, é campo de você se transportar. É um campo de você estar lendo aqui, mas ao mesmo tempo estar se imaginando naquele lugar. Se você parte desse pressuposto, você começa a entender facilmente de como ocorreu, o que aconteceu, quais as nuances, as interpretações, a forma com que era praticada a política, as relações econômicas, sociais, você consegue pegar de forma sucinta. Entendi. Olhando para o passado, dentro do passado e tentando se transportar para o passado. Pronto. Pergunta respondida, tá? Então, boa. É olhar com a ótica da época, né? Isso, justamente. Vamos então agora para a segunda pergunta, que é: quais são os principais eventos históricos que moldam a religião cristã, né? E que ainda tem impacto nos dias de hoje? Os principais eventos que moldaram a religião cristã e que moldaram para aquilo que a gente vê hoje, né? Eu vou destacar aqui 3 eventos, dentre muitos, mas eu vou destacar 3 eventos que são bastante marcantes e que moldaram para aquilo que a gente vê hoje. Como, por exemplo, a gente teve a Reforma Protestante lá de Martinho Lutero, século XVI. Martinho Lutero, ele utilizou o momento ali principalmente nas 95 teses, nas insatisfações dele frente ao que era praticado ali pela igreja. Naquele momento me refiro com relação à igreja católica, principalmente sobre a venda das indulgências. E é a partir desse momento da reforma protestante que é instaurado ali a criação das religiões denominadas de denominações protestantes. E é a partir desse momento também que muda toda uma relação igreja-política ou igreja-estado. Por que eu digo isso? Se a gente for olhar no contexto histórico daquela época, a gente entende que a igreja ela tinha sua relação entre igreja política, igreja estado, e aí eu digo relações econômicas, relação social, várias interpretações que a gente pode alencar dentro desse contexto. Mas quando eu digo principalmente assim das relações econômicas entre igreja e estado, se a gente for olhar naquele contexto, a monarquia, a Idade Média, a monarquia era a principal instituição, ou melhor, era a instituição mais poderosa. Entre aspas. Por que eu coloco entre aspas? Porque no fundo, por mais que uma monarquia, um rei, governava, mandava, ditava todas as leis, no fundo, a igreja, ela que era a principal instituição. Por isso que eu coloquei entre aspas. Porque ela utilizava dos seus recursos religiosos, dos seus recursos de fé, ao praticar principalmente a venda de indulgências. A venda de indulgências era a prática da venda do perdão. Ou seja, se o rei chegasse para o rei, que era dono de tudo, mandava e desmandava, chegasse para a igreja e dissesse assim: olha, eu pequei hoje, eu preciso do perdão. A igreja ia dizer o seguinte: você pecou? Mesmo você sendo rei, você vai precisar pagar muitos e muitos aqui para mim, para eu
fazer interlocução do perdão entre você e Deus. Então, por mais que esse rei tivesse esse poder como sendo a principal, no fundo, quem mandava e desmandava era a igreja, como sendo a principal instituição. Então, essa venda de indulgências, ela foi algo que foi bastante questionada e instaurou a reforma protestante, que é aquilo que Martinho Lutero, através das 95 teses que ele cria, colocando ali as insatisfações que eram praticadas de formas erradas ou errôneas naquele momento. É nesse momento também que acontece uma mudança, de forma posterior vem também a separação de igreja e Estado, principalmente quando a gente fala no contexto da Revolução Francesa, e existiu também um outro momento, e aí eu volto um pouquinho para lembrar do contexto das Cruzadas, que ali é um momento em que acontecem expedições militares, religiosas, em que a igreja, aí eu falo a igreja nesse momento, quando eu falo a igreja, eu falo a igreja católica, me referindo nesse momento, que ela utiliza de expedições militares para tentar reconquistar a cidade santa dos muçulmanos. E você percebe que essas relações lá do passado, relações não resolvidas, contextos não resolvidos, faz com que ainda hoje a gente perceba esses rastros de disputas religiosas entre muçulmanos e cristãos. Tudo isso lá do passado. Eu vou dar outro exemplo, para trazer um pouquinho para a nossa atualidade. Se você olha, Ju, o contexto hoje desta guerra que está acontecendo entre Israel e Hamas, alguns falam Israel e Palestina, mas eu vou botar uma barra aí, vou colocar Israel e Hamas. Se você olhar esse contexto desta guerra que está acontecendo sem um olhar histórico, você não consegue entender. Não dá para entender nada. Não dá para entender. É por isso que eu coloquei lá no Instagram, e eu costumo dizer que é post-aula, né? Eu faço um carrossel e coloco como post-aula. Quando eu coloquei, eu me surpreendi com a quantidade de engajamento, de salvamento, de curtidas, de comentários que esse post, quando eu expliquei o porquê, historicamente, dessas disputas entre Israel e Hamas. Aí eu achei, olhando assim, as pessoas precisam aprender um pouquinho mais, saber entender um pouquinho da história, porque você só vai compreender porque dessa separação entre Israel e Palestina, Israel e Hamas, se você olhar no contexto histórico, principalmente quando a gente lembra do contexto de domínio, de tomada, de expansão territorial, de trazer o seu domínio territorial de volta, quando a gente fala de Jerusalém. Ou seja, é uma disputa territorial por Jerusalém. No fundo é isso. É mesmo, Diego? Porra, que bacana. E quando a gente olha historicamente, aí sim você entra no contexto bíblico também. Quando você olha no contexto bíblico, você percebe claramente que aquilo que estava aí as pessoas não acredito que está na Bíblia. As pessoas dizem assim, a Bíblia para mim. Mas quando você olha no contexto bíblico, quando você olha o contexto atual, tem muito daquilo que estava no contexto da Bíblia. Então, percebe, é uma disputa de milhares de anos que vem acontecendo, e hoje a gente percebe aí uma guerra acontecendo entre Israel e Hamas, principalmente de fundo com a disputa territorial de Jerusalém. Isso tudo está envolvido. E aí a gente vê problemas mal resolvidos historicamente, acontece que pode acontecer e está acontecendo aí novamente, essa guerra entre Israel e Hamas, ou Israel e Palestina, ou como vocês bem entenderem aí. Entendi. Então aí está a influência, né, do passado na atualidade. Ele deu um exemplo claro aí, né? Pendências não resolvidas, né? Lá do... Isso. E aí, João, faltou eu falei 3, mas faltou o último, que foi o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, se teve a reforma protestante, através da lei de Martinho Lutero, com suas 95 teses, insatisfações principalmente pela venda das indulgências que era praticada, ou seja, quem quisesse o perdão naquele momento tinha que recorrer à igreja. Não, normalmente o que a gente faz? A gente pede perdão pelos nossos pecados diretamente a Deus. Mas, naquele contexto ali, você tinha que ir primeiro à igreja. E pagar. E pagar, verdade. E se você olhar naquele contexto ali, se eu como igreja, aí volto a dizer, quando eu falo igreja dentro desse contexto, estou me referindo à igreja católica daquela época, daquele momento, daquele contexto. Não pode olhar com um olhar anacrônico. Falou tudo, Joia. Tá legal a conversa. Eu tô pegando, pai, esqueça. Quando você olha dentro daquele contexto,
dentro daquele contexto e vai entender por que das 95 teses, da venda das indulgências e como a igreja era a instituição mais poderosa, entre aspas, por causa justamente desse controle de venda do perdão. Se você não vir até mim, eu não vou perdoar, você não vai ir para o céu, e tudo isso era envolvido. Aí a igreja naquele momento, percebendo este descontentamento da população, de vários líderes, da política, do Estado em si, ela inicia e acontece ali uma reunião chamada Concílio de Trento. Esse Concílio de Trento, ele funcionou como uma tentativa de mudar ou reafirmar alguns conceitos tradicionais da igreja, como também de mudar algumas práticas que era feita até daquele momento, como a venda das indulgências. Nesse Concílio de Trento, a gente percebe historicamente vendo, que a partir desse Concílio de Trento deixou de ser praticada a venda das indulgências. Porém, as indulgências continuaram, ou seja, eu não vou cobrar mais, mas você precisa vir até mim antes de pedir perdão a Deus. E se eu não liberar, você não vai ser perdoado. Eu tenho que liberar, de alguma forma tem que passar por mim. Isso, justamente. Então passou a não mais ser vendida, mas sim a continuação da venda das indulgências ainda assim continuava e era praticada. Então, até hoje, é praticada as indulgências de uma forma mais indireta. Que hoje, não é cobrada, né? Hoje eu não consigo perceber diretamente dentro desse contexto. Dentro desse contexto que era praticado. Aí a gente não pode olhar o passado e tentar trazer e interpretar para o que é hoje, né? Uhum. Eu não sei exatamente da forma com que é feita hoje. Mas hoje todo mundo entende que se você pecou, se você errou, você precisa pedir perdão a Deus. Dentro desse contexto. É claro que esse Concílio de Trento também utilizou para reafirmar alguns dogmas, algumas tradições da Igreja Católica naquele momento. E até hoje, em muitos aspectos, é utilizado esse Concílio de Trento que aconteceu naquele contexto lá, para poder reafirmar ou colocar algumas hipóteses ou trazer algumas interpretações para aquilo que eles querem colocar hoje, nesse momento atual, contemporâneo. Pronto, bacana. Foi super respondida a resposta e agora nós vamos partir para a terceira pergunta, que é: como a história pode nos ajudar a compreender melhor os conflitos religiosos e as questões de intolerância religiosa que nós vemos atualmente? Sim, sim. Olha, intolerância religiosa. A história precisa ser interpretada da forma com que ela é. E as fontes históricas, elas estão aí para nos ensinar e nos mostrar como realmente os fatos aconteceram. E se você olha num contexto histórico para fatos de intolerância lá no passado, e aí eu trago um outro ponto lá do passado, principalmente contexto de Idade Média, eu chamo a atenção da Inquisição, né? Que era uma prática de perseguição de muitas pessoas que eram contra os dogmas da igreja que era praticada naquele momento, uma perseguição a muitos cristãos considerados hereges para eles, ou seja, que era contra os dogmas. E a Inquisição chega a um determinado momento que depois da Reforma Protestante, depois que Martinho Lutero ele instaura as 95 teses, depois que acontece o surgimento de denominações evangélicas, protestantes neste momento, muitos desses foram perseguidos e muitos deles, infelizmente, foram queimados, levados à fornalha. Então é um momento muito triste da história que quando a gente olha na questão de intolerância religiosa, a gente historicamente lembra desse ponto, principalmente dessa perseguição que foi a Inquisição religiosa ali, depois do momento ali da criação das 95 teses, da reafirmação, da mudança do que foi. A igreja agora não mais passa a ser a principal instituição, então tem essas questões. Mas quando você traz para o contexto atual, entender o contexto de intolerância e tolerância é de suma importância. Hoje a gente está falando aqui da Bahia, de Salvador. Se você não olhar o contexto de história e religião, e não olhar o contexto de religião no contexto historiográfico, você começa a achar que muitas denominações ou muitas religiões são
religiões ou denominações diferentes ou erradas para você, justamente porque você segue uma outra linhagem. Mas precisa entender o contexto de vivência, o contexto historicamente que veio essas religiões. Por exemplo, você olha o contexto, e aqui eu não estou falando do que é praticado, a forma com que é praticado. Eu estou falando historicamente do modo de vivência. E aí eu me refiro às religiões de matriz africana. Essas religiões de matriz africanas, elas foram preservadas dentro do contexto da escravidão, em que muitos foram escravizados e trazidos para aqui. E a gente consegue manter a religião independente de onde a gente esteja, independente da forma. Então, essas religiões de matriz africana foram preservadas. Não estou me referindo à forma com que é praticada, estou me referindo ao modo de vivência, que é o meu, que talvez é praticado, que é o meu não. A forma com que é praticada, eu tenho a minha religiosidade, você tem a sua, temos a forma de praticar essa religiosidade, mas a gente precisa respeitar e entender que o Deus que eu sigo, o Deus que você segue, é o Deus que quer o bem, que é o amor de todos. De todos. E se você olhar no contexto da denominação, da religiosidade, e querer olhar para o contexto da denominação, você vai olhar como uma questão errada. Mas quando você olha no contexto que Deus, Ele é amor, quer o bem de todos, você vai olhar para essas pessoas independente, com um olhar de bom, com um olhar de bem. Eu preciso amparar, eu preciso ajudar. E Ele também vai fazer da mesma forma. Porque, acima de tudo, a gente precisa pregar o amor. É isso que a gente precisa. É isso aí. E a gente fala de história, mas a gente fala no contexto de religião também. Porque eu falo dentro dessa perspectiva, não é apenas com um olhar historiográfico. Eu falo dessa perspectiva com um olhar historiográfico, religioso também. Porque eu sou um homem religioso, você também é um homem religioso. Então a gente precisa não só partir de um olhar historiográfico, mas sim também de um olhar de fé, de religião, de entendimento, de espiritualidade, para entender essas questões todas aí que acabamos de falar. Bacana. Me alonguei um pouquinho, mas vamos lá. Não, foi tem ótimo. Muitas perguntas aí. Tem muitas perguntas pra gente? Tem bastante pergunta aqui, viu, Diego? Então vamos lá. Vou tentar ser mais sucinto nas respostas. Não, tá ótimo, você tá ótimo, tá indo bem, tá? Gostei. Tá, eu quero que você fale também qual a religião que você é, pessoal aí. Qual? Sim. Olha, hoje eu sou a religião, eu sou a religião do amor, a religião de Deus, né? Bacana. E a denominação? Tá pegando, né? Tá entendendo, né? Peguei assim. Religião é diferente, denominação é diferente de religião. Religião é a forma de a gente exercer nossa religiosidade, né? Hoje eu sou adventista do sétimo dia, desde criança, praticamente, desde 8 anos de idade. Se identifica, gosta? Oxe, muito. Pratico a religiosidade, o entendimento, o estudo da palavra e tento também olhar a Bíblia com viés histórico. Que eu acho que é legal pra gente entender a forma com que foi. Você tem algum exemplo rapidinho só pra gente entender algo que você viu com olhar histórico dentro da Bíblia? Um exemplo que a gente viu com olhar histórico, quando você olha no contexto ali, eu gosto muito do livro de João. Quando você olha ali no contexto inicial do entendimento com que a forma com que João fala, e no princípio o verbo se fez verbo, e o verbo era verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Quando você vai olhar no contexto pela qual, se você olhar para a Bíblia e entender que só existe Deus, não existe Jesus e Espírito Santo, você não vai entender nada não vai entender nada da forma com que foi escrita esses versos. O verbo, no princípio, o verbo era Deus, o verbo se fez carne. Aí você olha e entende assim. Aí você precisa recorrer historicamente ao passado, voltar lá no passado. Passado que eu digo, lá voltar um pouquinho no Velho Testamento, entender um pouquinho do Velho Testamento, voltar para o Novo, fazer essas relações para poder entender um pouquinho desse contexto, né? João é um livro que eu gosto bastante dentro da Bíblia, porque ele nos dá diversos entendimentos de como foi praticada essa religiosidade, né? Outro livro que eu gosto bastante é Lucas. Lucas era médico, então ele escreve de uma forma bem detalhista da forma com que foi
por exemplo, a gente percebe muitos relatos bíblicos semelhantes nos livros, nos evangélicos, nos sinóticos, né, principalmente. Mas Lucas ele escreve de um jeito diferente. Um olhar detalhista, um olhar de quem... um olhar mais de quem... existiam os leigos, os pescadores ali, que talvez tem um olhar deles próprio de vivência, e tem Lucas que tem um olhar detalhista de escrever justamente os fatos como ele foi também, assim também como os outros escreveram os fatos como eles foram. Sem esquecer que a Bíblia também que a Bíblia é inspirada, é a palavra de Deus, né? É isso aí. Porque o Lucas também era médico, né? E tinha essa questão de detalhes, requinte de detalhes. Sim, sim. Exatamente. Pois muito bem. Diego, vamos lá para mais uma pergunta. Jô, quem que tá chegando agora aí, já tá pegando a ampulheta aí no final. Tá... Olha só, a gente começou aqui com ela com a areia totalmente em cima. Exatamente, então... ó. Tá vendo aí, gente? Pra você ver mais ampulheta como essa daqui, você tem que ir lá no Instagram do nosso amigo Diego. Essa aí eu trouxe da minha coleção de casa. Aí, ele cara que é colecionador de ampulheta. Dá uma visitada no Instagram dele, é o quê? DiegoOliveira.is, H-I-S, tá? E o canal do YouTube dele é o... Historicizando. Aqui, ó. Historicizando, ele veio fazer a propaganda. Deixa eu ver se a câmera tá pegando. Focou? Pegou legal lá, ó. Tá bacana. Vamos voltar? Vamos fazer aqui mais uma pergunta para você, Diego. Quais os desafios de conciliar a abordagem acadêmica da história com a perspectiva espiritual da fé cristã em seus cursos, né? Eu quero ver como é que você vai sair aí. Você sabe que quando a gente olha dentro desse contexto, a academia hoje, quando a gente traz a relação historiográfica para dentro do contexto acadêmico e a religião para dentro do contexto acadêmico do que é praticado nas faculdades e universidades. E se você for um religioso, é difícil. Eu falo como exemplo próprio do que foi minha trajetória. Dentro da minha turma, por exemplo, existia pessoas de diversas religiões. Tá tudo certo quanto a isso, né? A gente tá ali para estudar história. E muitas das vezes não era entendido, por exemplo, a forma com que, historicamente, os fatos aconteceram. Ou seja, você é participante de uma denominação hoje e que você olha para o passado, olhar para o passado no contexto do passado, ver a igreja, em muitos momentos a igreja, quando eu digo, volto a falar, a igreja quando eu falo no sentido da igreja católica naquele momento, maltratou, perseguiu, vendeu, perdão, teve a Inquisição. E se você olha no contexto, se você não aceita historicamente a história como ela e estuda a história como ela você não vai ter um entendimento específico, um entendimento correto daquilo que foi o evento histórico. Saber separar as coisas. Saber separar as coisas e ao mesmo tempo relacionar. Porque um depende do outro para a gente entender. Da mesma forma que você precisa exercer sua religiosidade, você precisa entender um pouquinho por que você exerce essa religiosidade, historicamente. Por que você exerce? Porque você é hoje aquilo que historicamente você vem desenvolvendo. Então, eu olho para Jô, mas sabendo um pouquinho da história de Jô. E isso me faz olhar para você com uma felicidade grande, uma felicidade enorme. Porque eu conheço um pouquinho da sua história. Você conhece um pouquinho da minha história. Então, se você não olhar a história como ela é, realmente entender os fatos no tempo, as fontes históricas, você provavelmente vai ter o seu entendimento e não o entendimento da fonte histórica. Entendi. Diegão, vamos fazer uma conclusão aqui. Mas já vi. Mas olha a ampulheta, Diegão. É verdade. Olha a ampulheta. É verdade. Eu acho que eu vou virar novamente essa ampulheta. E da próxima vez você traz uma ampulheta que mete trazer uma hora. De uma hora, viu? Isso, tá? Vou trazer. Que essa daqui foi muito... Aí acabou. Eu vou trazer de 1 hora. Exatamente. Mas... Tá bom? Vamos fazer um fechamento aqui. Depois eu quero também que você fale com a galera, né? Converse aí. Sim. Né? Fale um pouquinho sobre a sua plataforma. Olha só, legal. Coisas legais. Mas antes disso... Eu quero saber aqui qual a mensagem que você gostaria de deixar
para os ouvintes sobre a importância de entender a história e a religião, para viver de forma mais consciente e conectada com a vida cristã nos dias atuais? Primeiro, você precisa entender quem você é. E entender quem você é, você precisa estudar história. Se você sabe que existe um dia do ano para que você olha esse dia do ano como um dia especial que é o seu aniversário, você só sabe pela sua certidão de nascimento. A sua certidão de nascimento é uma fonte histórica, pessoal. É uma fonte histórica. A data que você nasceu está ali na sua certidão de nascimento. Então, você olha aquilo para além de outros fins. Você olha aquilo com carinho, porque você sabe que nasceu naquele dia e você comemora aquele nascimento, comemora seu nascimento, comemora mais um ano de vida, porque historicamente, você olha a sua passagem no tempo, e vê aquilo que ainda você pode acrescentar, aquilo que ainda você pode crescer. Entender história não é fácil. Não é fácil. Estudar história não é fácil. É necessário. Não é fácil, mas é necessário. Você precisa estudar história. Eu costumo dizer o seguinte: história é você entender o passado, para tentar, quem sabe, olhar para o presente e ver relações daquilo que aconteceu no passado. E se você olha para o passado e vê relações daquilo que aconteceu no passado, você vai ter nuances necessárias, interpretações necessárias para tomar melhores decisões futuras. E aí resume tudo. É olhar para o passado para tentar um pouquinho perceber aquilo que está acontecendo, seus erros, seus acertos, para tentar ter as melhores decisões futuras. Se você sabe que se você tocar na tomada, e aí eu comparo com uma criança, às vezes você fala assim, não toque na tomada, ela vai lá, tá ali, daqui um pouco ela mete o dedo na tomada. Depois que ela tocou na tomada, ela nunca mais toca, porque sabe que dá choque mesmo, sentiu a dor. E hoje a gente sabe que a gente não pode tocar na tomada, porque um dia lá no passado eu toquei na tomada. Então, isso aí é uma relação passado, presente, e que não pode acontecer mais no futuro. Então, para além desse exemplo simples que eu dou, tem muitos outros exemplos que a gente pode olhar como sendo a importância de estudar história. E quando a gente fala da religião e história, precisam ser separadas, mas precisam ser relacionadas também. Entender a história dentro do seu tempo, entender a religião como um processo de entendimento também histórico, para além da espiritualidade que temos também, né? E qual foi a outra pergunta? Não, foi isso. Mensagem dada, mensagem respondida aí. Graças a Deus, muito obrigado, Diego. E agora eu quero que você fale um pouquinho, tá? Da sua plataforma, o que tem lá dentro, para quem se beneficia, quem pode acessar. Fala com a gente. Olha, quem quiser acompanhar um pouquinho mais, eu sei que o tempo foi bem curto aqui, viu, Ju? Foi curto, eu já tô chamando a sua atenção aqui para história, pra gente falar sobre história, principalmente história e religião dentro desse pouquinho tempo, mas foi uma conversa muito boa, prazerosa, né? Mas quando você olha no contexto de história que precisa ser estudada, eu tenho tem um Instagram lá que é diegooliveira.is, é H-I-S, de história, né? Então você pode olhar lá com calma, ver os posts lá. Eu costumo chamar lá os posts aula, Jô. Não é nem post, é post aula, porque cada post lá é uma verdadeira aula resumida, onde professores, principalmente professores de história... Material gratuito, né? E muito material gratuito. Concurseiros, muito concurseiro lá. E concurseiros não só de áreas pedagógicas, não. A gente tem concurseiros das mais diferentes áreas e que precisam estudar história. Como também estudante de história e também estudante aí que está penando para entrar na faculdade dos seus sonhos e precisa estudar história. Esses são os principais públicos que me acompanham hoje. Mas é claro, aquele amante de história, aquele pessoa que gosta de história, quer entender as curiosidades. Aquele que quer tirar uma onda, né? No jantar aí da família, fala, ei,
Não tá ligado, tem uma história fenomenal. Fenomenal. Tem uma curiosidade para contar. Vocês sabiam que na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos utilizou um exército fantasma? Tem isso também que você pode utilizar. Essa daí vai ficar pra próxima, eu quero saber. Que é isso. Você ativou minha curiosidade aqui, irmão. Estados Unidos, ele utilizou um exército fantasma lá. Fake news? Pra poder enganar, dizer que tinha um exército maior naquele lugar, naquela região, do que realmente tinha, né? Pô, então, quando as pessoas olhavam para aquele lugar, olha que tamanho de exército. Isso já aconteceu na Bíblia antes, irmão. Lembra de Gideão lá? Sim. Que tinha 300 soldados para enfrentar um exército descomunal? Isso. Então, fake news já existe, ó. O general do general já tava... Só que nesse contexto aqui, era enganação dele. Naquele contexto, os 300 foi suficiente, com o poder de Deus, para poder derrotar, né? Então... dentro desse contexto aí, entender algumas curiosidades históricas também, como por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, o uso de pombos correios foi utilizado, treinaram pombos para poder fazer, levar mensagem de uma tropa para outra, justamente depois o outro grupo rival, aí eu falo dos aliados da Tríplice Aliança, da Tríplice Entente, da Tríplice Aliança, perceberam isso, acabaram com os pombos, aí criaram uma função dentro do próprio exército, né? Homem-pombo, o homem-pombo era um militar que era feito de pombo. Um militar pombo, que era o responsável por levar essas mensagens, todas né? As informações. Foi treinado dentro desse sentido. Mas a plataforma, falando da plataforma, agora historicizando. Hoje a gente tem uma plataforma que ela é para professores, ela é também para concurseiro e ela é para estudante. Nessa plataforma, a gente tenta ajudar ao máximo os professores, Jô. Tenta ajudar ao máximo ali os concurseiros e estudantes, porque a gente otimiza os estudos e as aulas de história. Por exemplo, eu sou professor, e talvez você que esteja assistindo aqui também é professor e professor de história, ou que dá aula, às vezes não é nem professor de história, mas dá aula de história, e sabe que a carga horária e a forma com que o ensino hoje para o professor é muito difícil. A gente chega em casa exausto. E às vezes a gente chega em casa exausto, tem que preparar a aula, preparar a atividade, preparar planejamento, planejar a aula, mapa mental, exercício, avaliação, tudo isso aí a gente precisa preparar. E aí quando você olha a aula na escola, no colégio, na faculdade, em casa, não preparar. Vai me dizer que na plataforma Historicizando já tem tudo isso daí pra pessoa... Não acredito. Esse é o principal foco. Ajudar os professores a otimizar. Então, o professor entra dentro da plataforma Historicizando. Simplesmente, vamos supor que ele vai dar uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele vai entrar dentro da plataforma Historicizando, vai olhar lá. Planejamento, baixa o planejamento. Vai olhar lá. Mapa mental, baixa o mapa mental. Slide, baixa o slide. Atividade para utilizar com os alunos, baixa a atividade. Avaliação, a prova pronta, ele vai lá, entra, baixa avaliação. Quando vai ver, você tem uma aula prontinha, completa do início ao fim. E digo mais, editável. Por exemplo, eu sei que existem diferentes contextos de aula de ensino. Então você pode simplesmente baixar e editar dentro do seu contexto. Todas as aulas, todas as temáticas que normalmente a gente utiliza. Não digo todas, porque toda história é bem ampla, mas todas as temáticas que normalmente a gente utiliza de acordo com as habilidades do BNCC, tá lá dentro da plataforma. Desde a idade antiga, desde a pré-história até a idade contemporânea. Organizados ali por períodos históricos, organizados por nível de ensino, ou seja, materiais específicos para professores, específico para concurseiros, específico para estudantes, para quem está estudando para o Enem, para o vestibular. Tudo isso está organizado. E digo mais, Jô, tem aulas lá. Eu digo o seguinte, às vezes a gente assiste uma aula gravada e que a gente assiste e continua com dúvida. Lá é aulas ao vivo. Nossos professores, eu juntamente com outros professores, damos aulas toda terça-feira ao vivo dentro da plataforma Historicizando, para que ninguém fique com dúvidas. Não dúvida nenhuma. E para além disso, as aulas que normalmente a gente dá dentro da plataforma Historicizando tem material de apoio e um simulado uma vez por mês. Isso tudo dentro da plataforma Historicizando. Hoje, para você ter uma ideia, são mais de 8 mil membros ativos dentro da plataforma Historicizando, entre professores, concurseiros, estudantes. Dentro de todo o nosso ecossistema ali de materiais, de produtos, seja de cursos, a gente já conseguiu impactar mais de 12 mil pessoas ali. Caramba. 12 mil pessoas que é professores,
concurseiros, estudantes, entre apostilas, entre materiais, cursos, membros ativos dentro da plataforma Historicizando. E, professor, eu não tenho dinheiro. Gente, comece lá pelo Instagram. O Instagram não é pago não, viu? O Material YouTube gratuito. também não é pago não, é gratuito. E as pessoas podem entrar lá tranquilamente, utilizar. Às vezes chega pra mim no direct e diz assim, professor, eu posso utilizar seus posts como slide? Falei, pode, mas entra na plataforma, Aí. tá tudo lá. E mais ainda, né? E mais ainda, e todos os posts vão estar lá e todos os slides, outros vão estar lá também. E acompanhe lá nos stories que eu sempre estou lá trazendo curiosidades históricas. Estou aprofundando também para quem precisa. Não é só para quem já entende história, não. É para leigos também. Então trago muitas curiosidades históricas. Para os amantes da história, trago muito isso. Aprender história, entender história é de suma importância. E aí eu venho desenvolvendo isso com muito carinho, seja nas minhas graduações, nas minhas especializações. E quero avançar ainda mais, né? Para tentar ajudar ainda mais. Carinho e comprometimento, né? Oxe, com certeza. Isso aí. Vamos historicizar, né? Historicizando a cada dia, todo tempo, toda hora. Vamos historicizar. É importante. Historicizando é a forma que eu chamo... Historicizantes é a forma que eu chamo com carinho aqueles que me seguem lá, né? Jô, você é um historicizante, viu? Vamos juntos, viu? Vou criar uma camisa dessa, tá? Uma ampulheira dessa aqui também, tá? Essa aqui é da minha coleção, mas eu prometo que vou trazer igual você podcast aqui, viu? Vou trazer e vou colocar ali, tá? Show, pode show deixar. de bola. Gente, esse foi Diego Oliveira, tá? Eu quero te agradecer demais, tá? Pela participação, Deus te abençoe. E é isso, até uma próxima. Eu acho que a gente vai ter vários outros episódios aí, né? Porque ficou muitas dúvidas aqui na minha mente. Sim. E você ativou minha curiosidade aí, então a gente vai ter que fazer outro. Esse é o principal objetivo da história, ativar a curiosidade para estudar mais, para aprender mais, para ler mais. E vamos juntos, porque temos muita história para contar ainda, viu, Jô? Muito obrigado pelo convite. Até uma próxima, viu? Até a próxima, irmão. Fique tranquilo. Bacana. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, gente. Muito obrigado. Bacana, velho.